Por que que muitas vezes nossas escolhas interferem em nossas emoções? Vamos dizer que você foi uma criança criada assim na base do medo, que era muito comum antigamente, né? As pessoas não deixavam você falar, as pessoas não deixavam você ser você, né? Você não foi criado assim para ter autenticidade. E aí você virou adulto e você tem que fazer suas escolhas, né, de adulto. O que acontece? Muitas vezes a gente vai fazer escolhas baseadas naquela criança que não foi respeitada. E hoje você também não vai se respeitar porque, como você não conheceu o respeito, você acaba agindo da mesma forma que os adultos agiam com você. Então, por que que muitas vezes as nossas escolhas interferem na nossa emoção? Porque quando a gente vai fazer uma escolha, geralmente aquele ponto onde a gente parou, lá no comecinho, onde a gente não era respeitado, grita, né? Aquela criança que não foi respeitada, que não podia falar, ela não vai sair de dentro de você. Então, o que que nós devemos fazer com relação a isso? Devemos entender que hoje, como adultos, a gente é responsável por nossas emoções, a gente pode trabalhar nossas emoções. Ah, mas para isso precisa fazer terapia? Talvez. Ah, mas para isso eu preciso brigar com as pessoas do meu passado? Não. O que você deve fazer é entender que você cresceu e que hoje você é responsável por suas escolhas. Por que que hoje as suas escolhas interferem tanto na sua emoção? Te deixa com ansiedade, te deixa indeciso. Às vezes você faz uma escolha, fica preocupado com o que as outras pessoas vão achar. Por quê? Porque como você foi muito aniquilado lá no comecinho, podado lá no comecinho, hoje para você é muito estranho que não tenha um adulto que tome essas decisões por você. E muitas vezes você vai seguindo ainda, até velho, as diretrizes de seus pais ainda, dos seus parentes ainda, porque ainda não entendeu que você mesmo é responsável pela sua própria vida. Uma criança que não foi respeitada lá no início, que não teve a sua autenticidade trabalhada, que não teve o direito de escolha nunca, por exemplo, ela não poderia escolher a roupa que ela ia usar, ela não poderia escolher o que assistir, o que comer, sabe? É óbvio que a gente sim tem que ter um policiamento. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho policiamento sobre eles, porém, não tirar a autenticidade deles. Eu vou explicar para eles, olha, fulaninho, você não pode assistir isso, vou dar motivos para ele por que que ele não pode assistir. Mas na nossa época, os nossos pais simplesmente falavam assim, porque eu sou seu pai, eu mando e pronto. A gente não tinha aquele negócio assim de ter esse diálogo, essa conversa, né, com os nossos pais. Isso atrapalha muito até hoje, muitas pessoas assim, com 30, 40 anos ainda, alguns ainda moram com os pais, ainda seguindo as mesmas diretrizes, porque não teve opções de escolha. Lá mais no passado, que eu tô falando uma geração ali que eles chamam de millennials, né? Agora aquela geração mais lá do passado já foi diferente, porque eles tiveram de sair muito cedo, assim, pra fazer, tiveram de amadurecer muito cedo, então os traumas deles já são diferentes. Os traumas dessas pessoas, assim, mais ou menos aí da minha idade aí, né, entre 30 e 40 anos, geralmente é mais baseado realmente na falta de autenticidade, né? Acabam sendo pessoas indecisas, pessoas mal resolvidas, né? Porque não conseguem fazer as próprias escolhas, não conseguem se resolver, né? Consigo mesmo. Então, o que que acontece? Quando você era criança, seus pais podou demais você, não deixou você ser você. Lá nos anos 90, a gente tinha pais amorosos, porém eles trabalhavam muito, eles queriam te dar o conforto que eles não tiveram, sabe? E eles também são uma geração assim um pouco perdida. Já de 2000 pra cá, as crianças, né, que estão aí já com 25 anos, estão mais perdidas ainda, pra falar a verdade. Porque foi vendo que aqueles resultados dos anos 90 não estavam dando muito certo, e aí resolveram dar mais liberdade. Liberdade é demais de forma errada. Entende? Como eu posso dizer liberdade de forma errada? Não policiando, sabe? Por exemplo, as músicas foram mudando, não tinha aquele lance assim de cuidar, sabe? Dar amor.
As pessoas estão cada vez mais dispersas, trabalhando muito, então as crianças estão tendo menos ainda acesso a um carinho, a um amor. Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que tem muitos pais muito bons, eu acompanho assim, tipo, na escola dos meus filhos, as reuniões, as coisas, eu vejo que tem pais mais amorosos, né? Mas na minha época, e até ali por volta de 2000 até 2020, por aí, os pais eram bem mais dispersos, sabe? Então, essas coisas interferem sim nas nossas escolhas, na nossa emoção. Quando você vai fazer uma escolha, vai ser baseada nessa falta de atenção que você teve, ela vai ser baseada nessa falta de autenticidade que você teve. E aí, no final das contas, quem sofre é sempre você. Ah, mas se eu fazer essa escolha hoje, as pessoas não vão me entender. No começo não vão entender mesmo, é muito complicado, eu tô vivendo aqui um despertar da consciência, eu sei do que eu tô falando. As pessoas realmente não vão entender, elas não vão fazer força de entender, mas também não são obrigadas a entender. Você é obrigada a fazer o que for melhor pra você, porque é você que tá vivendo, é você que tá acompanhando você até o finalzinho da sua vida. Então, no final das contas, você não tem que preocupar realmente com os outros entenderem você ou não. O que você deve fazer é fazer o melhor por você, pra você, entendeu? E é isso. Quando é fé, você vai perceber que as pessoas estão de volta do seu lado. Ah, realmente você mudou e tudo mais. Vão querer entender por que você mudou. Nossa, você teve coragem realmente de fazer isso, de sair desse círculo. Primos, tios, pessoas que não tinham coragem vão passar a ter mais coragem porque se espelham em você. E é porque nós mesmos não entendemos isso, sabe? E é muito complicado realmente sozinho entender isso. Mesmo as pessoas falam assim, ah, eu não tenho trauma, meus pais foram muito bons. Sim, a gente teve pais muito bons. A gente não tá falando mal dos pais, a gente tá falando que a forma como eles nos cercavam nessa época fez com que a gente não tivesse autenticidade. E hoje as escolhas são muito mais complicadas e temos aí adultos de 30 a 40 anos com muita ansiedade, tendo muitos problemas psicológicos.